Boa noite, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Estudo Técnico Preliminar, o conhecido também como ETP. Já é um documento que é utilizado há algum tempo, mas muitos têm dificuldade em elaborar. Eu mesmo já fiz algumas oficinas em cursos que eu ministrei e eu sinto a dificuldade das pessoas. E é comum, mas é um documento importantíssimo. Talvez boa parte do sucesso da contratação esteja em elaborar um bom ETP. Então, vamos conversar sobre isso, mas só depois da vinheta. Vamos começar aqui o nosso bate-papo, tá? Antes de mais nada, eu quero registrar aqui que esse vídeo eu estou fazendo a pedido de uma seguidora, a Tânia Salomão, e eu fico muito feliz de poder atender os pedidos das pessoas que me seguem, que me acompanham aqui nessa caminhada. E se você também tem dúvidas, se você quer aprender um pouco mais sobre um assunto específico, tá? Eu tô aqui, eu tô à disposição. Mas vamos lá. Esse vídeo eu não vou tratar de tudo sobre ETP, senão ele seria longo demais, ficaria muito extenso, né, e ficaria complicado. Isso é tema para um curso inteiro, ou então uma palestra, né, mais comprida. Mas enfim, eu vou trazer aqui alguns aspectos que eu julguei interessante trazer à tona, tá ok? Então, o que é um estudo técnico preliminar? Pela nova lei, Lei 14.133, o ETP, ele constitui a primeira etapa do processo de planejamento de uma contratação. Tá? E aí eu estou falando de uma contratação específica. Você escolheu, tem um objeto, né? tem um serviço, um bem que você está querendo comprar e para atender uma necessidade pública, óbvio. E aí você vai partir para a elaboração do ETP. E aí no ETP que você vai analisar, vai ser constituída uma comissão de planejamento ou vai ter um servidor, né, da área demandante, que se tiver conhecimentos técnicos suficientes, pode ser, você não vai precisar do servidor da área técnica, basta um servidor para resolver o problema, né, mas o ideal é que se crie uma comissão. Enfim, e ele que vai analisar, né, ele vai parar, né, alguns momentos e vai ficar estudando o que é o problema, né, se aprofundando no problema que surgiu e qual que é a melhor forma de você suprir esse problema, né? Como é que você resolve esse problema aí da administração pública. Então, aí você vai ter que ir para o mercado, né? Você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado e entender quais são as soluções que estão disponíveis, né, que se apresentam para você, né? E isso é muito interessante, porque você pode partir de um pressuposto que uma determinada solução vai te atender, mas às vezes, de um ano para o outro, surgiram outras soluções no mercado, porque o mercado é muito dinâmico, né? E existe muita inovação no setor privado, principalmente porque eles sempre estão pensando em soluções melhores para atender melhor o cliente, faz parte do capitalismo. Então é muito importante se aprofundar nessa pesquisa. E nessa pesquisa vai surgir um leque, né, de oportunidades, de soluções, e você vai ter que estudar todas elas e tentar entender qual que melhor atende o interesse público. Mas e se eu não conseguir identificar com facilidade uma solução, ou se eu encontrar só duas soluções e mesmo assim não me parecer que são boas o suficientes para atender a necessidade pública? Aí você pode partir para outros caminhos, né? Você pode tentar fazer um PMI, né? um procedimento de manifestação de interesse, né? Eu posso fazer um vídeo sobre isso depois, é um dos instrumentos auxiliares. E por quê? Porque nós temos aí um problema de assimetria de mercado muitas vezes. E aí você tem que conversar com o mercado produtor. Você tem que falar com quem está produzindo, quem está prestando serviço, quem está produzindo bens. Porque a gente está aqui do lado do consumidor e existe um fosso. Muitas vezes existe realmente um fosso entre nós. E aí é preciso ter um diálogo, né? Bom, avançando aqui, né? Então o ETP é um documento, né, que você vai analisar o problema e procurar soluções que atendam essa necessidade. Ele servirá também de base para você construir o seu anteprojeto, o seu termo de referência ou o seu projeto básico. Aí vocês me perguntam, né? O ETP veio agora com a nova lei? Claro que não.
não veio. Ele já é algo um pouco mais antigo, né? Na própria Lei 8.666, lá no artigo 6º, que traz as definições, o ETP é mencionado ali, né? Talvez não tenha sido dado a devida importância a esse instrumento, né, naquele momento, mas ele é referenciado ali. E de lá para cá começaram a surgir alguns normativos infralegais que se cuidaram de delinear o que é o ETP, né, na forma como a gente enxerga hoje. A bem da verdade, tudo se iniciou com normas infralegais voltadas para a contratação de soluções de TI, né, de tecnologia da informação. Mas isso acabou alcançando todos os demais objetos. Porque é um documento importante, é interessante você entender, né, e estudar com a devida profundidade as soluções que se apresentam, né, o problema e as soluções que se apresentam. Então, já em 93, o ETP já era mencionado lá na Lei 8.666. Além desses normativos infralegais, o TCU também se cuidou de analisar essas questões. O TCU passou a exigir da administração pública que se fizessem estudos para analisar o problema e as soluções e identificar qual é a melhor solução para atender aquele interesse público. Vale ressaltar aqui, né, o Acórdão 3233 de 2010, que ele trata desse assunto, é bem interessante, vocês podem pesquisar aí na internet, que ele vai estar disponível. Qualquer coisa também eu vou procurar colocar o link, né, aqui na descrição. Posteriormente, ele mereceu um tratamento mais específico, e isso vem na forma da Instrução Normativa número 40 de 2020, que institui inclusive o ETP digital. Né? O ETP digital, na verdade, é uma ferramenta que está disponível aí para os órgãos públicos, para você fazer o ETP direto ali, e já com os requisitos, né, com os itens que tem que fazer parte, devem constar de um ETP, e como forma de facilitar os gestores, as pessoas envolvidas na construção e na análise do problema. Bom, mas isso foi em 2020, né? Foi antes dessa nova lei, né? Essa nova lei é de 1º de abril de 2021, então isso aí foi antes. E aí isso exigiu mais um esforçozinho, né? Porque o ETP veio mais bem trabalhado na nova lei. E aí exigiu um esforço por parte da equipe da SEGES, que lançou um novo normativo, agora em agosto de 2022, que é a Instrução Normativa número 58. Essa instrução normativa, né, diga-se de passagem, ela tem um alcance, né, e esse alcance é sempre bom estar falando para a gente poder entender. Então, como regra, ela alcança a administração direta, autárquica e fundacional, né, do nível da esfera federal. No entanto, nas esferas estadual, municipal e distrital, quando forem utilizados recursos provenientes de transferências voluntárias, ele também deverá ser observado. É uma regrinha que já tem tempo, que tem sido repetido, né, nos normativos, e eu acho interessante, né, porque a hora que você leva tudo para o digital e coloca à disposição da sociedade, você consegue incentivar o controle social. Isso é muito importante. Bom, o que eu quero dizer aqui, né? O que me chamou a atenção nessa IN? Lá no artigo 4º, ele fala que deverá ser observado o Manual Técnico Operacional do Sistema, do ETP Digital. Esse manual técnico ele ainda não está atualizado, tá? Ainda está sob a égide da IN 40 de 2020, mas vale a pena dar uma conferida, né? É questão de sistema, eu acho que não merece eu me aprofundar nisso, né? E aí vem uma questão importante, e é por isso que eu fiz questão de ressaltar o alcance da Instrução Normativa número 58. Aqui no caso de municípios, Distrito Federal e estados, quando utilizarem recursos provenientes de transferências voluntárias, eles não precisam obrigatoriamente utilizar o ETP digital que o executivo está disponibilizando. No entanto, eles têm que ter uma solução de TI
que faça com que os dados possam ser migrados para o PNCP. Porque, na verdade, o ETP digital está sendo abrigado nesse grande portal, o Portal Nacional de Contratações Públicas. Esse portal ele foi previsto na nova lei, na lei de 2021, né, 14.133, repito aqui novamente. E lá diz que todos os contratos, para eles, como condição de eficácia, eles têm que estar publicados lá no PNCP. Então, assim, bom, ao invés de você ter todo um esforço, desenvolver uma solução tecnológica e tal, para você poder depois migrar os dados, enfim, por que não usar direto a ferramenta que nos foi disponibilizado pelo próprio Ministério da Economia, com a ajuda do SERPRO, foi tudo desenvolvido. Eu acho que é muito mais fácil, né? A lei do menor esforço. Né? Eu, particularmente, se eu estivesse trabalhando com isso, eu optaria por usar logo o Compras.gov. É muito mais fácil, né? Sem falar que veio uma inovação aí, tá? Que já estava previsto na própria lei, e essa IN tratou de abarcar, e eu achei fantástico, que é o artigo 88, parágrafo 3º da Lei 14.133, né, que fala de indicadores de performance. Professor, mas o que é isso aí? O que eles estão querendo inventar? Agora vai dificultar mais? Não, não vai dificultar. Olha só, hoje as coisas estão muito mais fáceis, não é? Você compra iFood. Quando você vai comprar, vai pedir uma comida pelo aplicativo, né? Quando você termina, que o rapaz te entrega, né? Não estou fazendo propaganda também para iFood, não, pelo amor de Deus, tá? Pode ser o Rappi, pode ser o Uber Eats, nem sei se está funcionando ainda, tá? Mas enfim, você fez lá o pedido, você recebeu a comida. Aí o que o aplicativo te pede depois? Para você avaliar tudo. Tudo o quê? A comida, o entregador, se ele teve paciência, ele foi cordial com você, o próprio iFood ou Rappi, ou sei lá, a plataforma que você estiver utilizando. Então ele pede para você avaliar tudo. Dentro dessas avaliações, depois quando você for pedir, vai aparecer lá um ranking. Quando você fala, eu vou pedir a comida tal, aí você vai ver lá quem é o entregador. É o João das Candongas. Então, o João das Candongas vai estar lá avaliado lá numa escala de 0 a 5, né? Em 4.7, vamos supor. Poxa, é uma avaliação boa, né? Tá bem próximo do 5. Então é isso. E aí você vai sentir o quê? Maior confiança, porque aquele entregador foi ranqueado e ele tem uma pontuação boa. E como que ele foi ranqueado? Pela percepção de vários consumidores ao longo do período de tempo que ele está trabalhando. Né? O mesmo ocorre, por exemplo, com o Uber, com o 99 Táxi. Né? Você vai pegar um serviço aí de transporte e aí no final do serviço você vai fazer o quê? Vai avaliar. E aí o que acontece? Quando você for pedir, toda vez que você for pedir o transporte, ele vai aparecer a avaliação lá, não é? E aí você vai pensar, poxa, esse cara é bom, o serviço dele não é tão bom. Isso é uma forma de você retirar do mercado aqueles que não prestam um bom serviço. Veja que coisa boa, né? Você força a excelência na prestação do serviço. Então, o que está acontecendo? Na verdade, aqui o que se propõe é que o serviço público passe a trabalhar com maior profissionalismo, né? Buscando sempre contratar com os melhores. Então, vai ser ranqueado, né? Agora, esse ranking, ele ainda tem que ser regulamentado, gente. Está lá na lei, está lá no artigo 88, parágrafo 3º. Ele tem que ser regulamentado ainda, quais serão os critérios e tudo. Deverá ser levado em consideração, inclusive, questões de penalidade, se ele sofreu penalidade, se ele não sofreu. Porque existem penalidades que são menores, né, que historicamente o fornecedor não está nem aí, né? Por exemplo, advertência. O que é advertência? Olha, você fez coisa errada e tal. Vai rir da tua cara, né? Assim, efeito prático praticamente nenhum, né? Então, a hora que você começa a ranquear, aí pesa, né? Aí já começa a pesar um pouco mais, né? Então, eu acho importante isso. Eu acho que é uma senhora inovação. Acho que vai melhorar muito, tá? E só um registro aqui também, tá? Os artigos 87 e 88 da nova lei tratam de uma figura chamada registro cadastral. Ah não, professor, pelo amor de Deus, né? Já inventaram mais coisas, essa lei está cheia de novidade e isso fica demais para minha cabeça. Bom, não é bem assim, né? Na verdade, isso de certa forma existe, tá? Seria mais ou menos o SICAF, né? Assim, não vai ser
na verdade, o SICAF, mas é mais ou menos aquilo ali, né? Vai ser uma coisa mais aprimorada, obviamente, e estará dentro do... seria uma solução que estaria dentro do PNCP. Mas é mais ou menos isso, é um cadastro de fornecedores. E só a termos de curiosidade, né? Vou entrar um pouquinho nesse assunto, né? O cadastramento, o registro cadastral, ele é um dos instrumentos auxiliares, né? A nova lei, ela pegou várias coisinhas, vários instrumentos ferramentais, né? Que auxiliam o gestor nas contratações e agrupou tudo e deu um nome para isso aí, né? Instrumentos auxiliares. Quais são eles? Lá no artigo 78, ele fala quais são esses instrumentos. É o quê? É o credenciamento, é a pré-qualificação, é o PMI, é o cadastramento, né, o registro cadastral, e é o sistema de registro de preço. Então ele deu um nomezinho para essa galera aqui. Pronto, foi isso que ele fez. Também posso fazer vídeos sobre isso, posso me aprofundar nesses assuntos. Basta que vocês digam aí nos comentários, né, o que vocês querem saber. Eu vou trazer informação, eu estou aqui para ajudar, para estender a mão para vocês. Bom, esse vídeo de hoje ele não é muito longo, tá? Foi essa a informação que eu me comprometi a trazer hoje, que eu pensei que poderia ser útil, né? Espero ter atendido parte da necessidade da nossa colega Tânia, tá? Tânia, fica com Deus aí, tá? Sucesso. E vamos conversando, tá? Ah, e antes de terminar, não se esqueça de se inscrever para minha palestra no dia 25/10 agora, próxima terça-feira, onde eu vou fazer uma palestra interessante, ao vivo. Não esqueça de se cadastrar, o link está aí na descrição, tá? E nós vamos fazer uma live, vamos conversar. E nós vamos falar sobre como ser pregoeiro em tempo recorde, se preparar para essa lei 14.133. Não perca, tá bom? Eu estou preparando um conteúdo bacana para vocês e eu espero que vocês fiquem muito satisfeitos, de coração, tá bom? E vamos ficando por aqui. Bom, se inscreva aí no canal, tá? Ative o sininho para receber as notificações. Fiquem com Deus, sucesso, vamos em frente. Um abraço.